horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Já chegou a Tenerife o navio de cruzeiro afetado pelo surto de antavírus. As imagens divulgadas pela Reuters mostram a embarcação a aproximar-se do porto de Granadilha, onde vai atracar para o desembarque dos passageiros e de parte da tripulação. Horas antes da chegada do navio, o presidente do governo das Canárias, Fernando Clavijo, recusou autorizar a entrada da embarcação e acusou Madrid de agir sem coordenação nem partilha de relatórios sanitários. No entanto, o governo espanhol acabou por impor a atracação do Óndius. Uma resolução da Marinha Mercante anulou o veto das Canárias e autorizou o desembarque sob supervisão sanitária. No porto de Granadilha, em Tenerife, foi montado um grande dispositivo sanitário e médico. As autoridades prepararam máscaras e aviões para o regresso seguro dos passageiros a casa. A Espanha proibiu a navegação a menos de 1 milha náutica do navio Óndius. Os 147 passageiros e tripulantes estão a ser foram sujeitos, aliás, a inspeções médicas a bordo. Quem não apresentar sintomas de antavírus vai ser transportado em lanchas até terra firme. À chegada seguem em autocarros, escoltados diretamente para um aeroporto do arquipélago espanhol para serem repatriados para os países de origem. A empresa responsável pelo cruzeiro, Ocean Wide, indica que o desembarque dos passageiros terá início por volta das 8 da manhã. O cidadão português que está a bordo do navio vai seguir até aos Países Baixos. É uma informação das autoridades portuguesas, citada pela agência Lusa. A Direção-Geral da Saúde tinha dito na sexta-feira que não tinha conhecimento de qualquer ocupante do cruzeiro que quisesse ser recebido em Portugal. A DGS volta a sublinhar que o único português a bordo do Óndius não reside em Portugal. No local está o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus. Descansa a população de Tenerife e afasta o cenário de uma nova Covid a propósito deste surto de antavírus. Numa mensagem deixada ao povo de Tenerife, o líder da OMS reitera que o risco atual para a saúde pública mantém-se baixo. Isto não é o Covid e já o dissemos muitas vezes. E quando o dizemos, é sério. O outro ponto que gostava de esclarecer e que indiquei na mensagem que escrevi à população de Tenerife é que o risco para a população local é baixo. Eu quero que a população nos ouça e que acredite no que dizemos. So I want the local people to really listen to us clearly and trust what we say. As palavras de serenidade do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde em Tenerife. É este diretor-geral, é este líder da Organização Mundial de Saúde quem vai coordenar o desembarque. Vão manter-se no barco 43 membros da tripulação, incluindo o português. Os passageiros que desembarcarem nos Países Baixos terão de fazer uma quarentena domiciliária de 6 semanas. O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde dos Países Baixos. Já os cidadãos britânicos, o The Guardian escreve que vão cumprir uma quarentena hospitalar de 42 dias assim que cheguem ao Reino Unido. Entretanto, esta manhã, a França também anunciou que os 5 passageiros franceses que se encontram neste navio vão ser repatriados hoje, este domingo, num voo sanitário. Foi um comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e dos Negócios Estrangeiros franceses. Há, nesta altura, 6 casos confirmados de antavírus, 2 suspeitos, sendo que 3 pessoas morreram devido a este surto. Os médicos do INEM querem ser abrangidos pelo novo regime de horas extra criado pelo Governo e já pediram explicações à Ministra da Saúde. Em causa, um novo regime de incentivos ao trabalho suplementar destinado aos médicos que asseguram as escalas de urgência e que
prevê incentivos entre os 40% e os 80% de salário base. No diploma, aprovado em Conselho de Ministros, não fica claro se os médicos do INEM vão ou não ser abrangidos por este regime. No entanto, dado experiências passadas, a Comissão de Trabalhadores tem receio de que não sejam considerados como serviço de urgência. À Rádio Observador, Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, diz que já pediu explicações à ministra Ana Paula Martins. Já perguntamos à Sra. Ministra, já dirigimos uma missiva à Sra. Ministra para esclarecer essas questões e o nosso receio é precisamente que publicada que está este diploma, que os médicos do INEM não sejam abrangidos. Não há nada que nos diga que vão ser abrangidos. Como lhe disse, apesar de não existir nenhuma evidência que eles estão excluídos, o que existe é, já no passado, uma dificuldade de atribuir aquilo que é considerado serviço de urgência aos médicos do INEM. Já sobre eventuais formas de luta, Rui Gonçalves diz que ainda é cedo para decidir. Há novos desenvolvimentos. No caso das alegadas torturas na Esquadra do Rato, um polícia terá avisado os colegas que estavam sob investigação. A notícia é avançada pela TVI CNN Portugal, que dá conta de que os telemóveis dos suspeitos revelaram que um colega da PSP avisou os agentes de que estavam a ser vigiados e que iriam ser alvo de buscas. Este aviso terá permitido aos polícias saber alguns dos locais onde as autoridades iriam realizar as buscas, pedir aconselhamento a advogados e até, num dos casos, pedir baixa médica na véspera da operação. A informação foi obtida graças à apreensão dos telemóveis dos 14 suspeitos que continuam detidos. Só na segunda-feira se vão ficar a saber as medidas de coação. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 polícias e domiciliária para outros 3. Ao todo, 14 polícias são agora suspeitos de 19 crimes de tortura. Já esta tarde de sábado, depois das sessões da manhã, no Campo de Justiça, o advogado de defesa de um dos suspeitos deixou dúvidas sobre a conduta do Ministério Público. Aos jornalistas, Carlos Melo Alves explica ainda o que pode estar em causa. A maioria das situações aqui são agentes da autoridade que são chamados para intervirem em situações graves, algumas delas de violência doméstica, chegam lá, deparam-se com agressores violentos e têm que utilizar a força necessária para os maniatarem. E às vezes, em resultado disso, essas pessoas são feridas. Eu tenho receio que, se o Ministério Público tiver razão naquilo que está a dizer, que os elementos da autoridade estejam a ser condicionados em determinadas ações policiais que não podem exercer a força que é necessária. Carlos Melo Alves, um dos advogados de defesa neste caso de alegadas torturas na Esquadra do Rato, em Lisboa. As medidas de coação são conhecidas na segunda-feira, a partir das 9 da manhã. Seguimos com um aviso aos peregrinos que vão estar na estrada durante este fim de semana. As autoridades apelam ao cuidado e à atenção dos condutores. Está a decorrer até quarta-feira da próxima semana a Operação Peregrinação Segura 2026, que vai ser intensificada a partir de segunda-feira. O objetivo é garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação nas principais vias de acesso e a proteção de todos os fiéis. Estão mobilizados 300 operacionais da Proteção Civil e 500 da Cruz Vermelha Portuguesa. Esta tarde de sábado, em Pombal, num dos pontos de paragem desta ação de sensibilização, esteve o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, deixou várias recomendações. Por isso também a minha presença hoje aqui neste ponto em Pombal, para apelar para todos aqueles que estão em peregrinação até Fátima para o dia 13, para que o façam nas condições de segurança. O tempo também não está a ajudar, e por isso que possam seguir em fila indiana, sempre pelo lado esquerdo, que também não usem os auscultadores, porque isso também deixa de ter a percepção daquilo que é o trânsito, e também para os automobilistas reforçar aquilo que é o pedido que sempre fazemos, dos cuidados que têm que fazer com a velocidade. Em alguns casos, como aqui num pequeno troço antes do local onde nos encontramos, uma das vias está dedicada para os peregrinos. O ano passado foram cerca de 500 mil que estiveram em Fátima e nós queremos que cheguem todos bem.
O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, aqui num registro captado pela RTP, a apelar ao cuidado, sobretudo após a notícia da morte de um peregrino na sexta-feira, atropelado por um comboio Alfa pendular em Coimbra. O homem tinha 66 anos e seguia em direção a Fátima. Este fim de semana fica marcado pelo mau tempo. São já 17 os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo. O aviso é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A exceção é o distrito da Guarda, o único a ficar de fora deste alerta do IPMA. Espera-se chuva, por vezes forte, que pode vir acompanhada de trovoada e vento. A Rússia admite que o conflito na Ucrânia pode estar a chegar ao fim e afasta Donald Trump de um eventual processo de paz. A notícia é da agência estatal TASS. É a primeira vez que Vladimir Putin admite um possível fim da guerra. Em conferência de imprensa, o presidente russo foi questionado sobre um eventual encontro com Volodymyr Zelensky. Putin não afasta a ideia, mas deixa uma condição: só se for para chegar a um acordo de paz duradouro. Já acerca da participação de Donald Trump no processo, o líder russo agradece que os Estados Unidos tenham facilitado as negociações, mas avisa que a paz é assunto para ser tratado por Moscovo e Kiev. Vamos ainda ao desporto. O treinador do Porto quer igualar o recorde de pontos da Liga Portuguesa, 91. Para isso, os Dragões têm de vencer os 2 jogos que restam. O primeiro é já este domingo, frente ao Aves. O campeão nacional, Futebol Clube do Porto, vai à Vila das Aves defrontar o já desclassificado à segunda Liga, Francesco Farioli. Destaca o bom momento do adversário que, apesar de tudo, está a fazer uma boa reta final de campeonato. Claro, ainda há 2 jogos por jogar e há toda a vontade de tentar fazer o melhor possível. Claro que para chegarmos a esse número de pontos vamos precisar de 2 vitórias e vamos lutar precisamente por esses 2 resultados. Mas, mais uma vez, o foco está no jogo de amanhã, frente a uma equipa que, sublinho, nos últimos tempos atravessa uma fase bastante positiva. Vêm de 3 empates e de uma vitória no último jogo, portanto, claramente estão numa tendência positiva e nós temos de estar preparados. A antevisão de Francesco Farioli no registro do Porto Canal. Já João Henriques, técnico do Aves, não tem dúvidas de que, mesmo já tendo levantado a taça, o Porto vai dar tudo para vencer os jogos que faltam. Relaxado, o Futebol do Porto não é propriamente o seu ADN. Foi isso que demonstrou durante a época toda e apesar de já estar com o título nas mãos, tem ainda objetivos para atingir. É público esses mesmos objetivos que eles têm, tal como nós continuamos atrás daqueles micro-objetivos. Foi isso que nós definimos, porque da mesma forma que nós, após a descida, mantivemos e que fomos crescendo ainda, o Futebol Clube do Porto também não tem dúvidas que vai ser uma equipa que vai manter os seus níveis competitivos. O treinador João Henriques num registro da Sport TV. Aves Futebol Clube do Porto, este domingo às 6 da tarde, há relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Foi notícia de fecho deste jornal. A informação volta às 6h30. Até já.